Muito bem, humanos, voltamos. Então, na aula anterior, a gente tinha falado o seguinte. O ovo, a fecundação, acontece no primeiro terço da tuba uterina, quando o óvulo, ovócito 2, vai ser expulso do ovário pelo aumento do LH. O espermatozoide vai fazer esse caminho todo aqui e vai fecundar, tá ok? Se ela tiver liberado aqui dois ovócitos 2, isso aqui acontece dobro. Chega aqui e 2 se encaixam. São gêmeos. Pergunta: gêmeos monozigóticos ou dizigóticos? Pensa aí. Se você pensou em gêmeos monozigóticos, parabéns, você errou. Porque se tem 2 óvulos, no caso ovócito 2, e 2 espermatozoides, eu tenho 2 embriões geneticamente diferentes. Tá legal? Só vai ser classificado como um gêmeos geneticamente iguais se o processo de duplicação acontecer depois dessa fixação aqui. Porque vai ser um ovo só que vai dar origem a 2 pessoas. Tá legal? Então, olha só. O endométrio, ele é um tecido, não é um tecido epitelial. O tecido epitelial não é vascularizado, então é um tecido conjuntivo, altamente vascularizado porque precisa fornecer nutrientes para quem necessitar, no caso do embrião, e ele vai dar esse grande salto aqui, que a gente já tinha falado na outra aula. Quando ele dá esse grande salto aqui e consegue se encaixar no endométrio, essa fixação aqui é chamada de nidação. Nidação. Vamos colocar a definição aqui. Fixação do embrião no endométrio. Endométrio. Ok? Essa nidação aqui é importante. Se essa nidação não acontecer, ele vai descer. Se por acaso esse endométrio não estiver bem preparado também, ele também vai descer. Como é que ele vai conseguir se fixar ali? Eu vou pegar esse embrião aqui e vou ampliar, tá legal? Vou colocar um asterisco aqui e agora eu vou ampliar. Certinho? Ficou meio mais ou menos o embrião, mas tudo bem. E agora eu vou colocar a organização das células. Como é que ficou, né? Depois que teve a fixação. Então notem que eu vou ter... Não nota nada ainda não, caçamba. Vou terminar de fazer aqui. Ó. Vamos colocar núcleo em todo mundo, porque a gente está falando de células eucariontes. Pronto. Que bonitinho. Aqui também. Ok? Esse aqui, essa estrutura, ela é chamada de blastocisto. Blastocisto, rapaz. Eu, hein? Tá. Chamada de blástula. Blastocisto. Vamos lá. Blástula. Blástula. Legal? Essa blástula, que vai ser chamado de embrião, ele tem 3 partes importantes que a gente tem que saber. Então vamos para as partes importantes. Tem o trofoblasto. Trofoblasto. Tem a blastocele. Parece aí? Parece. E eu tenho aqui, olha, o embrioblasto. Ok? Bom, essas 3 partes, você imagina o seguinte, imagina uma bola de tênis. Imagina uma bola de tênis, agora você corta no meio a bola de tênis e olha para o que tem dentro.
O que tem dentro é a mesma coisa, fazendo uma comparação, seria, isso aqui é o corte no meio de um blastocisto, de uma blástula, tá legal? Então, cortei, estou vendo dentro. Então, tem 3 partes bem distintas. O trofoblasto, ele vai ser importante porque ele é responsável pela formação da placenta. Formação, placenta. Ele é importante pra caramba. Inclusive, é esse trofoblasto que vai estimular a produção de hormônio da gonadotrofina coriônica, que é o HCG. Então, vamos colocar aqui. O HCG, que a gente já viu que é o hormônio da gravidez. Então, olha só que legal. Toda vez que tem um trofoblasto, tem um HCG. Por isso que o HCG fica alto. Relembrando, o HCG, ele mantém o corpo lúteo por 90 dias. Assim, e aí? E aí é o seguinte, cara, toda vez que a mulher tem um HCG alto, significa que tem trofoblasto. Se tem trofoblasto, tem um blastocisto, ok? Que é a blástula, fechado? Ou seja, ela está grávida. Por isso que é o hormônio da gravidez. Existe aqueles tipos de gravidez psicológica onde, como o sistema nervoso central está intimamente ligado com a hipófise, algumas alterações no sistema nervoso podem alterar também o sistema hormonal e vice-versa, tá legal? Bom, então, quem gruda aqui é o trofoblasto. É ele que vai sofrer uma série de mitoses e vai criar aqui, a multiplicação de células invadindo o endométrio para manter a fixação. Essa estrutura aqui, mais tarde, vai ser chamada de placenta, que vai ter a metade das células da mãe e metade das células do futuro feto, porque foi a partir do trofoblasto que aconteceu esse desenvolvimento. Tá legal? Bom, esse embrião tem que crescer. Para crescer tem que ter um espaço. Esse espaço é chamado de blastocele. Então tá aqui, espaço. Vou colocar só espaço, tá? Espaço. Se tem esse espaço aqui, esse é o espaço que o embrioblasto vai crescer. Embrioblasto, blastos são células jovens, são os embriões. Então, vamos colocar aqui, células embrionárias. Embrionárias. Qual outro nome que você conhece para células embrionárias? Células-tronco. Então, quando fala em pesquisa com células-tronco, se autoriza ou não a utilização de embriões para pesquisa de células-tronco, ele está falando dessa fase aqui. Tá legal? Porque existem algumas pessoas que fazem fertilização in vitro, ou seja, é um programa de reprodução assistida, onde o casal não tem condições de se reproduzir, pode, no caso, um problema de produção de óvulos, o médico vai fazer um tratamento, ele vai estimular a liberação de vários óvulos pela mulher, vai recolher esses óvulos, existe uma técnica, só estou citando, tá legal? Entra aqui tipo um mini aspirador e recolhe aqui. Ele entra por aqui e recolhe aqui. Então ele vai tirar mais ou menos uns 10 embriões. Opa! Uns 10 óvulos. Na casa ovócito 2, não foi fecundado ainda. Vai chamar o futuro pai da criança, que vai fornecer espermatozoides. E essa fertilização, essa fecundação não acontece aqui, vai acontecer num laboratório. O nome disso é fertilização in vitro. Tá legal? Fechado? Bom, então toda vez que falam em pesquisas embrionárias, eles querem essas células aqui. Porque essas células aqui são chamadas de células embrionárias, células-tronco totipotentes. Eles podem se transformar em quaisquer um dos tecidos que a gente tem. Então, fica mais interessante para fazer o estudo, certinho? Bom, então essa pesquisa, notem que isso aqui vai dar origem ao embrião. Cara, mas na verdade não tem nada aqui ainda.
Então, se você souber manipular essas células, você pega essa célula aqui que pode se transformar em qualquer coisa e você pode desenvolver órgãos, desenvolver tecidos. Se você entender bastante de clonagem, você pode pegar uma célula dessa aqui e clonar você. Né? Então, você imagina, se essa técnica começar a se desenvolver, você pode colher um sangue. Seu sangue tem hemácia, que não tem núcleo. Tem um leucócito, que tem núcleo. E tem a plaqueta, que não tem núcleo. Então, ele vai pegar o seu leucócito, que tem núcleo, que tem a sua carga genética, mas não é uma célula tronco, já é uma célula altamente especializada. Se ele conseguir a técnica de reversão, transformar essa célula em uma célula tronco, ele consegue fazer um outro você. Olha que legal! Aí você está andando, ele tem uma técnica de aceleramento, para acelerar esse... aceleração, enfim, não sei. Para aumentar a velocidade de desenvolvimento e ele consegue, em 3 anos, deixar ele igualzinho a você. Imagina, aí você está andando na rua, encontra com você. O comportamento vai ser o mesmo? Não. Não, porque o comportamento não é o mesmo entre gêmeos univitelinos ou clones. Aí o cara começa a fazer um monte de merda por aí. Aí você encontra com ele na rua, ei, você sou eu. E você é. Você veio de onde? Aí vem naquele laboratório ali. Aí você vai lá, né, e cara, você me clonou? Ah, eu lembro, você veio aqui, você doou sangue, eu gostei de você, eu te clonei. Quem deixou, mano? Peraí. Eu peguei o seu DNA, eu sequenciei o seu DNA e eu patenteei o seu DNA. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você tem a patente do seu DNA? Aí você, como é que eu vou ter a patente do meu DNA? Eu nasci assim, e tarará. Não, você não entendeu. Eu tenho um documento aqui. Seu DNA é meu. Cadê a patente? Você tem a patente? Que patente? E não sei o que lá. E tal. Olha só, vai embora. Eu posso te clonar quantas vezes eu quiser, e se você estiver enchendo muito saco, eu vou te processar e você vai ter que pagar royalties para viver, porque o seu DNA é meu. Olha que legal. Gente, isso é mentira, tá legal? Isso não acontece. Não acontece. Existe a bioética. Você só pode patentear uma coisa que não existe ainda. O DNA existe, então não tem como patentear, tá legal? Então existem regras para isso. Relaxa que vai dar tudo certo. Bom, então, a partir desse embrioblasto, a partir dessa blastulação, a partir desse embrião aqui, que é o conjunto, eu vou ter a partir daqui o resto do processo de desenvolvimento embrionário. Pergunta de prova. Se enunciada a questão perguntar o seguinte: qual célula é mais indiferenciada? Indiferenciada. A célula do embrioblasto ou a célula da mórula? Resposta: célula da mórula. Porque aqui eu já tenho dois conjuntos de células diferentes. Um que vai formar um embrião, outro vai fazer uma placenta. Aqui não tem nada. Então aqui tem células mais indiferenciadas do que aqui. Legal? Pergunta de prova. Então, dá uma olhada nessa primeira etapa aí de desenvolvimento embrionário. Tira o print aí que você quiser. Vou até sair da tela. Beleza? Então, a partir dessa fixação aqui que a gente vai começar a desenvolver os estudos. Fechado? Legal? Daqui a pouco a gente entra com o resto da embriologia. Falou? Tchauzinho, humanos!